Amados irmãos, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um lindo dia que o Senhor fez para você e esse é mais um maná diário da Igreja Batista Manaim. Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Envie esse vídeo para os seus contatos, seus amigos, curta, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim e ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E se você tiver um motivo de oração, não deixe de escrever nos comentários desse vídeo. Os intercessores da nossa igreja estarão orando pelo seu pedido. E o tema do maná de hoje é: Deus responde às orações. E o texto da palavra de Deus, no qual nós vamos meditar, encontra-se em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 9 ao 11. E diz assim, a santa palavra do Senhor. O título é A Oração e o Voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, e lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Eu te convido depois a ler todo o capítulo 1 e 2 de 1 Samuel até o verso 11 e acompanhar todo o conteúdo dessa história extraordinária e real. O milagre de Ana começou com uma oração. Ela experimentou que onde Deus está, não há aridez ou esterilidade, mas existe vida e vida em abundância. A oração é uma das principais formas do nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia relata que Jesus, sendo Filho de Deus, o Deus homem que veio a essa terra, também orava constantemente. Através da oração nós nos aproximamos mais de Deus. Falamos com Deus através de palavras, pensamentos. A oração é, acima de tudo, uma conversa com Deus. A oração ela pode ser pública, ela pode ser particular. Nós podemos, durante a oração, adorar, agradecer, louvar, pedir perdão. Mas, acima de tudo, experimentar a própria presença de Deus. E no texto de hoje, que nós acabamos de ler, a Bíblia nos conta a respeito da história de Ana e o milagre que ela recebeu por meio de uma oração sincera. Ana se derramou diante de Deus. E o nome Ana significa cheia de graça. Uma mulher aparentemente feliz, que tinha tudo. Um esposo que a amava incondicionalmente, uma vida muito boa e confortável, nada lhe faltava. Porém, Ana tinha uma tristeza muito grande em sua alma. Ela vivia triste e vivia abatida. Seu esposo até mesmo se casou com uma outra mulher, pois ela não podia lhe dar filhos. Naquela época e no contexto do povo de Israel, a esterilidade era vista como uma grande maldição. E as mulheres inférteis, elas eram consideradas inferiores às demais, pois carregavam uma culpa de prejudicar a descendência de sua família. Imagine o peso dessa sentença. E por esse motivo, maridos de mulheres inférteis tinham toda a aprovação da sociedade para ter outras esposas, a fim de que pudessem prosseguir com a sua descendência. Ana e Penina eram esposas de Eucana. A palavra conta que Penina tinha filhos, e à medida que os anos iam passando, Ana continuava sem filhos, e o seu sofrimento se tornava cada vez mais intenso, e ela era cada vez mais humilhada por sua rival Penina, que se achava superior a ela, pois ela tinha muitos filhos. Em 1 Samuel 1:5, a palavra diz que Deus havia fechado a madre de Ana. Que sentença aparentemente terrível, não é mesmo? Mas foi justamente essa situação que a transformou em uma mulher de caráter e fé e a motivou a dar a Deus tudo o que ela tinha de melhor. Talvez a se deparar com esse texto, assim como eu também muitas vezes pensei, por que será que Deus permitiu que Ana passasse por isso? Por que Deus permite que pessoas aparentemente boas sofram tanto em alguns momentos? Porque algumas vezes Deus permite que nós passemos por adversidades. A história de Ana é muito parecida com a história da vida da maioria de nós.
É possível que hoje mesmo você esteja passando por uma situação de abatimento, de tristeza, e assim como a palavra diz que Ana se encontrava com uma grande aflição em seu coração, com um grande abatimento, você também esteja passando por uma situação assim. Mas assim como Deus transformou a tristeza de Ana em alegria, assim como Deus reverteu aquele quadro de humilhação em honra, Ele pode fazer o mesmo em relação à situação difícil que você está vivendo. Ao olharmos para a vida de Ana, nós veremos que muitas vezes o nosso desejo está de acordo com a vontade de Deus. Porém, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A Bíblia nos garante que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa parte, por mais difícil que seja muitas vezes, é confiar nele, é orar, é esperar o agir sobrenatural de Deus. O texto também nos diz que Ana chorava muito, não comia, tanto é que seu marido Eucana perguntava a ela: Ana, não sou melhor eu do que 10 filhos? Apesar de todo o amor que ela tinha do seu marido, ela não conseguia ter consolo em nada. Existem muitas dores que ninguém consegue curar. As pessoas podem lhe dizer palavras, podem lhe confortar, mas existem dores que somente Deus pode confortar num coração aflito. E assim como Ana fez, nós também devemos nos colocar diante do Senhor. Devemos colocar todas as coisas diante do Senhor. Momentos de dor, de solidão, de angústia, de amargura, dor na alma, dor física, cura da mente, ansiedade, tantas coisas que tantas vezes nos deixam cansados, nos deixam desanimados. Muitas vezes somos atingidos pelo luto. Mas, acima de tudo, nós devemos ter em mente que adorar a Deus deve ser independente de qualquer tipo de circunstância que nós estamos vivendo. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E depois que Ana ouviu seu marido perguntando se ele não era melhor do que 10 filhos, ela teve uma atitude. Ela se levantou, ela foi ao templo orar, ela foi derramar o seu coração diante de Deus. E nessa manhã, eu quero refletir junto com você. Quantas vezes nós passamos por lutas terríveis e assim mesmo não oramos? Porque muitas vezes somos levados a acreditar que Deus não pode dar a solução do nosso problema. A palavra diz que Ana orava, chorava, com amargura de alma, a ponto de ser confundida até mesmo com uma pessoa que estava embriagada. Mas mesmo assim, ela confiava no Deus do impossível, que podia fazer um milagre na sua vida. E diante de toda essa dor, ela fez um voto com Deus, que se o Senhor lhe desse um filho, ela o daria todos os dias da sua vida. O voto que Ana fez não foi um voto fácil, mas ela disse que aquilo que ela tinha, ela daria a Deus, colocando o seu sonho na mão de Deus, o que ela tinha de mais valioso que Deus poderia lhe dar, que era o seu próprio filho. Da mesma forma, quando passamos por grandes adversidades, podemos ver Deus trabalhando em nós, fazendo com que a gente volte a sonhar, ainda que esse sonho seja mais alto, para que o propósito dele seja cumprido. A palavra diz que Ana orava silenciosamente. A palavra diz que ela apenas movia os seus lábios. E esse é um belo exemplo de oração para nós. Temos aqui uma oração que nasceu de um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, mas que apesar de todos esses sentimentos, foi uma oração na qual Ana derramou a sua alma diante de Deus. Foi uma oração que ela envolveu sacrifício, submissão. Muitos podem interpretar esse texto como se Ana tivesse feito uma barganha com Deus. Mas com certeza, se esse tivesse sido o motivo, não seria uma oração sincera e logo ela não teria sido atendida por Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele sonda o nosso coração. Vemos que a partir dessa oração, o quadro de vida mudou. Ana mudou totalmente a sua atitude. Ela confiou. A palavra diz que ela saiu do templo com a certeza no seu coração de que a sua vida mudaria. Ela saiu dali grávida já da sua promessa. A palavra de Deus diz que o seu semblante já não era triste. Ana creu que Deus havia ouvido a sua oração. E esse é um exemplo que nós devemos seguir. Eu quero te convidar para que nessa manhã você tome essa postura diferente. Você mude o seu semblante. Você creia que Deus está ouvindo a sua oração.
Se derrame diante de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, de todo o seu coração, com sinceridade. Ore com fé. Conte a Ele os seus problemas, suas dores, aquilo que aflige, porque Ele se importa com você. E em seguida se levante, mude o seu semblante e deixe que aqueles que olharem para você vejam o brilho que vem de um coração que confia em Deus. O Senhor nos deixou uma palavra lá no livro de Isaías que diz assim: não fiquem com medo, porque eu estou com vocês. Não se assombrem, porque eu sou o seu Deus. Eu lhes ajudo, eu lhes dou força, eu os protejo com a minha forte mão. Que palavra gloriosa de Deus para nós. Em que mais nós podemos ter medo? Que mais nós podemos ter insegurança? Muitas vezes pode até mesmo parecer que a nossa tristeza jamais vai embora. Parece que os dias começam, terminam, acabam sempre do mesmo jeito e não há nenhuma esperança. Só que isso não é verdade. Se você tem vivido dias assim, eu quero te encorajar a ter uma atitude de fé nesse dia, esse dia mesmo que se chama hoje, e entregar-se completamente a Deus, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. E que eu e você possamos passar a confiar que Deus dirige as nossas vidas e tem o melhor para nós. A fé que Ana teve no Senhor gerou o seu milagre. Ela teve um filho, deu a ele o nome de Samuel, que quer dizer Deus ouve. Deus ouviu a oração de Ana, assim como Ele ouve a minha e a sua oração. Ele é o mesmo Deus e Ele não muda. No capítulo 2, nos versos de 1 a 11, nós podemos ler a respeito do Cântico de Ana, que é um poema de louvor e gratidão a Deus, no qual Deus recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda a gratidão pelo milagre realizado. Em especial nos versos 7 e 8, o texto diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar-se entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Essa palavra fala que, acima de tudo, sobre a graça imerecida que Deus dá para nós, da vitória sobre o inimigo e da maneira maravilhosa como Deus trabalha e pode fazer uma reviravolta em todas as coisas a fim de realizar o seu propósito. Que nessa manhã você seja encorajado a tomar uma postura diferente diante das adversidades da vida. Que você se entregue a Deus, se derrame diante dele, para que você também possa cantar o hino da vitória. Jamais desista. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa rocha forte e firme, sempre presente no momento da adversidade. Deus te ama profundamente como um pai ama um filho. E esse amor, ele é pessoal, poderoso, intransferível. Deus promete que nos ama de verdade e o amor que Ele tem por nós nunca falha. Se você permitir que esse amor entre na sua vida, ele pode hoje mesmo preencher e pode transbordar em todos os espaços vazios. Deus cuida de nós, Deus se importa conosco, Deus nos defende e por amor a nós nos deu seu Filho Jesus que morreu na cruz e ressuscitou. Nesse dia, o próprio Deus quer te dizer: filho, eu te amo, eu cuido de você, confie em mim. Somente se derrame, espere e confie. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia, Pai, que o Senhor fez para nós. Senhor, talvez muitos, Senhor, começaram esse dia cansados, começaram esse dia desanimados, começaram esse dia, Senhor, achando, ó Pai, que não tem mais nenhuma esperança para a sua causa, que todas as causas, Senhor, são perdidas. Mas eu quero te pedir, Senhor, que pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, o Senhor alcance essas vidas. E assim, Pai, como nós meditamos no dia de hoje, Senhor, que nós possamos nos derramar, Senhor, verdadeiramente, Senhor, na Tua presença, que nós possamos nos derramar, Senhor, verdadeiramente diante de Ti e que nós possamos nos levantar, Senhor, diante desse dia que o Senhor tem para nós com uma atitude e com um semblante diferente. Que assim como diz lá na Tua palavra, que Ana se levantou e o seu semblante já não era mais de tristeza, que possa ser assim nesse dia.
Que o brilho do Senhor esteja refletindo sobre a nossa vida. Que a tua luz, Senhor, que a luz de Jesus, Pai, que ilumina, Senhor, todas as coisas, Senhor, possa estar presente nas nossas vidas nesses dias, Senhor. Em cada atitude, ó Pai, que formos tomar. Pai, vem mesmo, Senhor, sobre os enlutados, sobre os cansados, sobre os aflitos, sobre aqueles que sofrem, Senhor, e restaura, Pai, a tua alegria. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. O Senhor está com você. Esteja firme. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.